O que eu quero trazer hoje aqui para falar sobre esses 7 passos para alcançar a nossa função nesse mundo é justamente uma fala para que a gente possa se aproximar, porque quando a gente se aproxima da nossa função, a gente se aproxima também da nossa paz interior, porque é quando a gente consegue, assim, cara, eu me afino com isso. Isso não quer dizer que você vai saber o que que você vai saber assim nitidamente, que você vai, então era isso, eu nem desconfiava, nem sabia, não. É algo que você está fazendo e que você precisa só jogar um pouco mais de foco. E assim, depois de estudar essa história toda de Burle Marx, eu acho que eu estou devendo o mundo, eu estou devendo muito ao mundo de todas as coisas que eu podia já ter feito. Mas, né, cara, mas eu acho que cada um está... não adianta se culpar, porque eu acho que cada um está no seu lugar, no seu momento, fazendo o que pode. Eu acho que a gente só precisa intensificar. E foi para pensar nesse intensificar, para que a gente possa se aproximar da nossa paz interior, da nossa harmonia com as nossas relações, os nossos relacionamentos, com a nossa prosperidade, com a nossa assertividade, é que eu pensei em riscar esses 7 passos. Que são 7 passos que funcionam para mim. Isso não quer dizer que vão funcionar para você, mas funcionam para mim. Me trazem uma clareza muito maior do meu dia e do que eu preciso fazer, além de vir aqui e conversar com você e trazer esse conhecimento de como eu posso a cada dia, cada vez mais, atender melhor as pessoas, seja com a constelação familiar, com a leitura sistêmica do baralho cigano. Entendeu? É muito por aí. Então vamos lá. O que é uma função, se não a relação entre duas grandezas? O que é isso? Porque assim, o que é a relação entre duas grandezas? Se a gente for olhar isso pela matemática, fazer uma pesquisa disso, se a gente for olhar isso pela matemática, a gente vai perceber que a relação, a função é... Quando vocês lembram quando vocês estudavam na escola, tinham aqueles 2 conjuntos, né? Eram 2 bolas, duas formas ovaladas com figuras dentro, né? E você tinha que ligar uma figura à outra, né? E nunca era certinha assim. A gente tinha sempre que fazer setas. Isso me trazia uma visão já desde criança, que era para perceber que as coisas nunca iam estar ali na nossa frente de mão beijada. Opa, tá ali, é aquilo, pego, vou. Não, eu sempre tenho que passar por lugares, por encontros com pessoas, para que eu possa alcançar a minha verdadeira função, ou o meu verdadeiro ponto de chegada. Entende mais ou menos assim? Imagina aquelas 2 bolinhas com as figuras dentro. Aí tinha uma linhazinha que ia para lá, tinha outra que vinha para cá, e as linhas se cruzavam, e às vezes tinham 2 pontos de interseção entre a chegada de um ponto ao outro, porque tinham outras linhas. E o que acontece? Olha que interessante. A nossa vida é assim, somos cheios de pontos de interseção. O que são os pontos de interseção, se não os bloqueios que o universo nos coloca, que Deus, o universo, seja lá o que você escolhe para pensar, que Ele coloca à nossa frente, para quê? Para que a gente possa crescer. Não para que a gente lute contra, mas para que a gente possa viver aquilo com harmonia, com entendimento, aprendendo cada lição que você tem naquele encontro e dar passos adiante. Como, por exemplo, hoje eu fui levar minha mãe ao médico. E aí deixei o carro parado num lugar, tinha um guardador. Eu olhei para ele assim, eu estava meio fora do lugar, mas eu olhei para ele, ele olhou para mim, eu falei assim, pô, ele não falou nada, ele sabe, se forem rebocar, ele sabe,
vai me avisar, né? O cara não falou nada, eu deixei o carro ali, levei minha mãe rápido para o médico. Quando eu voltei, o carro foi rebocado. Olha que interessante. Agora, por que o carro foi rebocado? Eu poderia estar xingando, gritando, eu ainda falei com ele, eu falei, pô, eu deixei o carro ali. Ele falou, não, mas ali não pode. Eu falei, pô, não pode, você é guardador. Tinha um outro carro fora também, aí ele falou assim, mas os caras rebocam. Eu falei, sim, cara, podia ter me avisado. Ele, mas eu não vi, eu estava olhando para o outro lado. Eu falei, cara, tu me viu. Eu até voltei, porque a mala do carro eu lembrei que estava aberta. Eu vim, atravessei a rua, voltei, esperei, atravessei de novo. Aí ele virou assim, aí eu fiquei pensando assim, cara, eu tô de alguma forma culpando ele e não tô olhando para mim e tô querendo assim, cadê o meu aprendizado? Cadê a minha lição? Quem anda na contramão e causa um acidente, isso não é um erro, isso é uma imperícia. Isso é agir errado. Entende? É agir errado. Isso não é causal, eu estava andando na contramão e foi uma causa. Não, eu não estava no fluxo, eu não estava na minha função. E aí o que acontece? Foi uma imperícia. Então o cara rebocou o meu carro, tá tudo bem, tá tudo certo. Aí foi a hora que eu estava conversando com o rapaz, eu parei, olhei para mim e falei assim, estou de alguma forma colocando levemente a culpa no guardador. Eu parei fora do lugar, ok, amanhã eu vou buscar o meu carro e está tudo bem. Então qual era a minha função se eu quero andar direito? Entendeu? Porque se eu ando direito, eu ando na minha função. Percebe isso? Então, as duas grandezas do conjunto matemático que você tem lá, que vão e cruzam e passam uma para lá para poder encontrar, ligue isso aqui, aquilo ali. E aí ele vai ligando, que a gente quando é criança vai ligando, os pontos de interseção são justamente os momentos em que a gente se encontra, igual formiguinha anda na rua, a gente se encontra, conversa um pouquinho e aprende alguma coisa e segue caminho. Né? Essa é a função, é uma tarefa a ser desenvolvida para que a gente tenha crescimento. Agora, se a gente desenvolve essa tarefa em ordem, as coisas fluem muito bem. Mas a gente pode também andar na desordem. Quando a gente causa desordem do nosso caminho, porque a gente acumulou função, ou nós nos desviamos da nossa função. Tem gente que às vezes eu conheço, e eu era muito assim, eu não conseguia ficar esperando que uma pessoa me ajudasse ou resolvesse alguma coisa num trabalho do teatro e tal. E aí o que eu fazia? Eu fazia as coisas correndo, passava, não, pode deixar que eu faço aqui, eu faço ali, eu faço aquilo. O que é isso? É acumular função. Então, quando eu acumulo função, eu não dou ao outro a oportunidade dele fazer a parte dele ou dele me ajudar para a função pela qual ele foi contratado. Sabe aquela pessoa que não consegue dividir? Então, eu era muito assim, não conseguia delegar função ao outro. E aí o que acontece? Você acaba fazendo sozinha, você se desgasta muito e você coloca a sua vida em desordem. Porque pelo simples fato de não aceitar ou respeitar o outro, o tempo do outro. E não é porque você paga que ele tem que fazer tudo dentro do seu tempo. E ele tem o tempo dele. Você tem um período para fazer alguma coisa. Olha, você pode fazer nesse período? Eu posso, não posso? Ok, amigo, eu vou buscar quem possa. Obrigada por você ser sincero. Entende isso? Mas quando a gente não faz isso, ou a gente acumula função, ou a gente desvia a nossa função, ou a gente sai da nossa função. E muitas vezes saímos do nosso caminho por medo de crescer. A gente vê algo muito grande, cara, eu posso alcançar aquilo. A gente vê algo muito grande, a gente pensa, eu vou alcançar aquilo.
Mas aí a gente para e fala, cara, é muito grande para mim. Eu não quero crescer mais do que eu estou. Me deixa fazendo aqui o meu bordado pequenininho. Eu não quero fazer bordados grandes, gigantescos. Lembra? Quando eu comecei falando aqui que eu falei do Burle Marx, que ele pintava, ele fazia jardinagem, ele desenhava, ele riscou a calçada de Copacabana, ele criou mais de 2.000 jardins, ele fazia tapeçaria, ele costurava, ele bordava, ele fazia tanta coisa que eu fui me sentindo tão pequenininha, e eu estudei, montei um espetáculo sobre ele. Eu falei assim, gente, eu estou devendo muito ao mundo, então eu preciso correr agora, entendeu? Porque assim, também não vou me culpar, vou fazer tudo dentro do meu tempo. Mas assim, para perceber, quando a gente acha que o outro é menor, que o outro faz menos que a gente só precisa ter paciência, porque tem alguém que faz mais que a gente. Percebe isso? E agora eu vou entrar nos 7 passos. Então, se você tiver que convidar alguém para entrar agora, para conversar com a gente sobre esses 7 passos, eis o momento, ok? Pode clicar aí no aviãozinho, convidar a pessoa, né? E a gente vai entrar aqui já nos 7 passos. Mas antes de entrar nos 7 passos, eu quero falar que diante de uma grande função, quando a pessoa ela tem 3 opções, 4 opções, na verdade. Ou ela encara a função dela e vai à luta, acreditando que aquela é a missão dela, e ela, né, que a missão dela é uma parte especial do plano de Deus. Aquela é a missão dela. Eu conto histórias, a minha contação de histórias é uma parte especial dentro do plano de Deus. Serve para transformar muita gente e já transformou muita gente. Então eu preciso fazer isto com todo o meu coração. E quando eu me dou aqui numa live, eu preciso fazer isto com todo o meu coração. Não posso fazer enganando ninguém, tem que ser sincero, entendeu? Por quê? Porque eu estou me apresentando para o mundo inteiro. Quando as pessoas não estão aqui, outras tantas pessoas, eu vejo depois, já assistem esse vídeo. Muita gente assiste esse vídeo. Então eu preciso fazer agora, entendeu? E aí o que acontece? Quando você luta, quando você vai, né, e faz, é uma coisa. Você pode fazer, você pode lutar contra, não quero, não é isso, eu não reconheço isso na minha vida, eu não quero, não vou fazer, não vai... E aí foge, né? Ou então você foge. Quando você foge da sua função, também é uma outra posição. Você não está se dando o direito de viver a sua vida. Ou tem uma outra opção, que é a quarta, que é paralisar. Tem gente que paralisa diante da situação, de um encontro que está sendo iniciado, truncado, com algo que... Sabe aquela coisa que dá assim, puxa, não fui com a cara do fulano? Então não vou nem querer chegar perto. Quando você diz não quero chegar perto, eu paraliso, ou fulano chegar perto, eu falo, vou fugir. É porque de alguma forma você está se negando a participar da sua função. E a sua função é desempenhar um papel dentro do plano de Deus. Isso, quando acontece porque Deus precisa da sua função muito bem realizada. E o primeiro passo para que a gente possa ser quem nós viemos para ser, desempenhar a nossa função, é saber: você tem uma função no mundo. Você tem uma função no mundo. Independente de qualquer outra pessoa, você tem uma função no mundo. A sua função é a sua salvação. Essa é uma fala de um curso em milagre. Se vocês quiserem fazer, é uma moça que manda um áudiozinho todo dia, não chega nem a 3 minutos cada áudio, 3, 4 minutos cada áudio, e tem sempre um exercíciozinho por dia, que é uma frasezinha por dia, né? Para que a gente possa lembrar daquela frase. E eu estou nesse ponto, né? Que a sua função é a sua salvação. Não, olha, isso é tão importante, porque assim,
A sua salvação é a sua função no mundo. Se você desempenha a sua função no mundo, você já está se salvando. Que, aliás, nós viemos aqui para isso. Somos espíritos, filhos santos de Deus. E a sua parte é fundamental para o plano de Deus. Para o plano de Deus, do universo, para o plano da humanidade, para o plano da natureza, para o todo. Ele é fundamental, a sua parte é fundamental. Percebe isso? Faz sentido isso para você? Enquanto você se vê separado do plano de Deus, quando você não se conecta, a sua função não se revela para você. O que é não se conectar? É brigar a cada passo, é se auto-atacar mentalmente quando está sozinho, é se entregar aos filmes de guerra, às novelas que mais trazem hoje muitas desgraças. Por quê? Porque o nosso inconsciente, ele é inocente. Para ele não existe fora, só existe dentro. Então, quando eu vejo um acidente e me impacto com aquele acidente, ele acredita que aquilo está acontecendo comigo, com o meu corpo. E ele automaticamente ele começa a gerar, biologicamente, inclusive, dinâmicas de proteção. Sabe quando você assiste alguma coisa, uma novela, algo que você começa a chorar? É mais ou menos isso. Aquilo te impactou de tal forma que o seu inconsciente percebeu que você estava vivenciando alguma coisa que era muito dolorida, e para tirar um pouco a sua atenção daquilo, olha só, você não estava vendo, ele entende, você estava vivenciando algo que era muito dolorido, que ele causa em você o choro, que é uma forma de alívio, é uma forma de extravasar. Então, muito cuidado com o que se ouve, com o que se vê, com o que se percebe, com o que se traz para você. Com o que você traz para você, que é do outro. Às vezes a gente faz isso, a gente traz para a gente o que é do outro. Percebe? Então, muito cuidado, porque senão a sua função vai demorar a se revelar para você. Segundo ponto, você não precisa acreditar que você tem uma função. Você precisa saber. Eu tenho uma função. Ok. É diferente de quando você diz, eu acredito que eu tenho uma função, entende? Eu acredito. É algo que assim... Aí você começa a especular. Quando você diz, eu sei que eu tenho uma função, é como se você alcançasse um outro patamar. É como se você entendesse que você é um único ser unido ao seu Criador através da sua consciência. E aí, como eu disse para você, nada acontece fora, tudo acontece dentro. Quando eu sei, a minha postura no mundo é outra. O meu olhar para o mundo, ele se expande. E é muito interessante isso, por quê? Porque quando você ouve uma ópera que traz dor, você vive aquilo e você chora aquilo. Mas quando você assiste um filme que eleva a sua alma, ouve uma música que você canta e eleva o seu astral, você percebe, você já viveu isso na sua vida. Você sabe diferenciar qual caminho você precisa seguir e qual caminho você não precisa seguir. Porque enquanto você diz, eu acredito que eu tenho, e aí seja lá o que vir, está vindo, e eu vou vivendo, entendeu? É algo que fica meio confuso internamente.
Mas quando eu sei que eu tenho um plano divino, a minha posição no mundo é outra. O meu olhar para o mundo é outro. Quando eu caminho eu caminho todo dia de manhã, quando eu caminho e com essa visão, eu sei que eu estou dentro de um plano divino, tudo que está ao meu redor faz parte de mim, é como se eu entrasse nesse plasma do universo, como se tudo fosse uma coisa só, inclusive eu, como se tudo fosse extensão de mim. E aí eu caminho só falando as palavras de cura, que eu já falei aqui em vários vídeos, só falando as palavras de cura. Entendeu? Terceiro ponto, não se cobre. Lembra que eu falei agora do Burle Marx? Nossa, o cara fez mais de 2.000 jardins no mundo inteiro, fez tapeçaria, fez pintura, fez isso aqui. Caramba, eu estou devendo muito ao mundo? Não, não se cobre, não precisa se cobrar. Deus não quer um filho perfeito, porque Ele nos fez imperfeitos. Ele nos fez imperfeitos para que nós possamos alcançar ou nos aproximar a cada dia, cada vez mais da perfeição. E está tudo bem ser imperfeito. Porque Deus, tudo que Ele quer é nos ver crescendo. A cada dia, cada vez mais. Então, não se cobre, mas fique atenta. Fique atenta. Caiu o quê? Caiu aqui? Para mim não caiu, não. Caiu para você, Rosa? Para mim não caiu, não. Quando cai, aparece aqui para mim, assim, tipo, pausou o vídeo e tal. Então, fique atento, ok? Quarto ponto. Fique atento. Ouça as suas intuições que vêm de Deus, do universo, de onde você quer. Fique atento, se coloque atento para ouvir, para perceber, para ler o mundo. Porque a sua alma sabe o que fazer e ela te inspira a todo tempo. Se a sua mente está poluída com pensamentos de auto-ataque, as suas intuições não vão conseguir penetrar. É como um esperma tentando entrar em um óvulo. Se o óvulo está todo fechado, o esperma vai ficar batendo, ele não vai entrar, ele não vai achar o lugarzinho exato. Tanto que muitos morrem. Assim é a nossa inspiração. Mas quando ele se abre, o óvulo se abre, ok, eu quero, e chegou ali o caminho. E o esperma tem que entrar rapidinho, e muito rápido, porque ele ainda perde o rabinho, né? Igual um girino, ele ainda perde o rabinho, porque fecha muito rápido. E a inspiração é assim, ela vem. Se você está aberto, ela bate e volta. Ela vai para outro. Mas se você está aberto, ela entra. Mas é muito rápido. Porque a gente já se fecha muito rápido. Então a gente tem que pegar, ficar com aquilo ali opa, peraí, 1 minuto para mim. Uns segundos para mim, porque não vai durar nem 1 minuto aquilo em você. Entendeu? E aí pega e tenta fazer o melhor com aquilo possível. Sabe? Então, como é que essas intuições chegam para você? Através de, meditação. Seja meditação sentada, seja meditação caminhando, seja você ouvindo uma música que eleva a sua alma, seja você assistindo um filme que eleva a sua vibração, seja qualquer coisa que eleve a sua vibração. Percebe isso? Faz sentido isso para você? Então, fique atento, ouça as suas intuições. Para isso, precisa se colocar aberto para o mundo. Faz sentido isso para vocês?
Vamos entrar aqui agora no quinto passo, que é um quinto passo que eu sigo hoje com muito mais atenção, porque a qualquer momento a gente pode se entregar ao medo. Então, não tenha medo. Chegou a sua hora, chegou a sua vez. Não tenha medo. Não adianta ter medo. O medo é só um dispositivo que a gente herdou dos nossos antepassados, que viveram coisas que eles acharam tristes, decepcionantes, traiçoeiras, as quais eles quiseram se resguardar para não viver demais, de novo. Então o que eles fazem? Eles geraram medo internamente, só que eles aprenderam esse medo de outros lá de trás, e eu creio até que sejam dos homens da caverna, porque eles não tinham um jantar na geladeira, eles tinham que sair todo dia para caçar o seu jantar, que estava ali andando de 4 patas no chão. E eles tinham que brigar com o seu jantar, que era muito maior que eles. E tinha medo nisso. E claro que não era um medo que durava, era um medo instantâneo. Encontrei o bicho, tenho uma lança, pá, lutei e ganhei. Tá, mas e aí, que o bicho às vezes mata alguns de nós? Tenho medo que ele me mate, então eu gero medo. Mas aí quando eu entrava para minha caverna, estava bacana, eu esquecia lá de fora. Eu ia fazer aquele bicho, eu ia comer aquele bicho, eu ia caçar de novo. E aí o que eles faziam? Eles desenhavam o bicho na parede e amarrava o bicho, riscava o bicho como se estivesse amarrando o bicho. Por quê? Porque eles acreditavam mimeticamente que se eles amarrassem o bicho na parede, quando eles saíssem para caçar na vida real, o bicho ia estar um pouco pasmo, parado, paralisado, pasmado, né? Paralisado, esperando que eles atacassem o bicho e matassem o bicho. Esse medo é um medo que ele vem para a gente de muitos lá de trás. E ele paralisa. E outra coisa também, não queira exterminar o medo, porque querer exterminar o medo é querer negar tudo o que a gente precisa aprender com os nossos antepassados, que foram as vivências dele. Eles viveram o que eles puderam, da forma que eles puderam. Não adianta a gente negar, porque negar é a mesma coisa que criticar. Hoje eu não preciso mais disso, vou tirar isso também. Não, ok, eu respeito. Vocês precisaram, hoje eu não preciso mais disso. Me abençoem se eu faço diferente. E eu só tenho a agradecer. Ok? Agradecer. Esse é o quinto passo. Agradecer por todos os medos que vocês guardam em vocês. E não precisam guardá-los mais, nem alimentá-los. Não tenham medo. É preciso um medo imediato, tá? Para eu não atravessar a rua e não ser atropelada por um carro. Mas eu não preciso carregar o medo de ser atropelada, inclusive em cima da calçada. Senão eu atraio um carro para me... Oi, Fátima, tudo bem? Para me atacar. Entende? Percebe mais ou menos como funciona isso? Pois então, agora a gente vai para o sexto passo. Coloque-se a serviço do plano divino. Ouça. Saiba mais sobre você enquanto pessoa nesse planeta. Busque saber mais sobre você, sobre as emoções que você sente durante o dia. Perceba cada emoção que você sente durante o dia. Cada emoção, ela pode te levar para o mais ou pode te levar para o menos. Cada emoção pode te fortalecer ou pode te enfraquecer. Então, se colocar a serviço do plano divino é se perceber.
porque só existe você. Então eu vou me colocar à disposição do plano, a serviço do plano divino e vou ficar olhando para fora. Não. Você precisa olhar para você. Quem sou eu e como eu estou? O como eu estou representa muito o que eu estou atraindo para mim, ou melhor, para onde eu estou me dirigindo. Agora, quando você estiver, seja meditando sentada, ou caminhando, ou ouvindo uma música bacana, qualquer movimento que você faça, se você se entrega, você se abre e esvazia a mente dos pensamentos, você já está meditando, você já está olhando para você. Quando você consegue ouvir a intuição, se entregue a ela e se permita transbordar essa energia para o mundo. Sabe, eu estou meditando e aí vem a intuição. Olha, você precisa levar este trabalho para aquele centro de autoajuda. Aí eu falo, opa! E aí paro e aí fico com aquilo durante um tempo. Quando eu fico com aquilo, eu vou sentir para mim se aquilo é leve ou se aquilo é pesado. Se fui eu que criei aquilo, porque a intuição... Agora, qual é a diferença da intuição de um pensamento, né? Tem uma diferença entre a intuição e o pensamento. Se veio, você ouviu e você ficou leve, cara, isso é legal, é intuição. Agora, se veio, você percebeu e aquilo te trouxe outros pensamentos, aquilo é pesado para você, aquilo é memória. É algo que você está trazendo do seu passado e querendo reviver. E aí você olha para isso e perceba qual a emoção que está envolvida nisso. Quando você percebe qual a emoção que está envolvida nisso, aí você já tem total consciência de que aquilo não é uma intuição. Aquilo é alguma memória do passado querendo ser curada. E aí te digo, constelação familiar, leitura sistêmica do baralho cigano, um caminho para você curar de verdade, mas só se você quiser realmente curar aquilo. Entendeu? E aí você, quando você transborda o que você tem para transbordar, você consegue transformar em força essa intuição. Quando a intuição mesmo que ela é forte, que você transborda essa energia para o mundo, você transforma a intuição em uma força, em uma ideia, em algo bom, e você lança para o universo. Falei, cara, olha que legal, agora eu posso fazer isso e eu posso até criar um curso a partir disso e posso ensinar outras pessoas. Isso deu super certo para mim. Veio, eu fiz, desenvolvi, deu certo para mim, ok. Agora eu posso ajudar outras pessoas através disso. Como, por exemplo, na pandemia. Eu sonhei que tinha um amigo que eu não via há mais de 20 anos que me ensinava baralho cigano. Foi logo no início da pandemia. Aí fiz contato com ele e do nada ele fez contato comigo. E aí eu falei, cara, eu sonhei com você que você estava me ensinando. Ele falou assim, opa, começamos amanhã. Eu falei, não, eu posso começar depois de amanhã. A gente marcou, aí ele começou a perceber que a minha leitura era super diferente da dele, que trazia coisas diferentes da dele, porque a minha leitura estava ligada com o aprendizado que eu tive da constelação familiar, do curso, de todo o trabalho que eu faço com a constelação familiar. Engravidei a leitura sistêmica do baralho cigano engravidei a leitura do baralho cigano com a visão sistêmica, e hoje eu tenho isso que eu falei, caramba, isso é muito legal e me traz muitas respostas. E agora eu ofereço para as pessoas, olha que legal. E agora eu posso oferecer por um valor muito mais barato que a constelação familiar. E as pessoas estão fazendo, porque na pandemia as pessoas estão acumulando muitas dores. E aí, como
amenizar essas dores, elas conseguem fazer a partir do momento em que elas fazem a leitura do sistêmica do baralho cigano, elas conseguem interagir consigo mesmo, enxergar quem são elas dentro da função delas, dentro do plano divino. E aí, o que o baralho cigano nos traz? Ele nos traz um reconhecimento de nós mesmos, do que nós estamos fazendo e como nós podemos melhorar para transbordar uma energia benéfica, limpa para a humanidade, para o universo e nos fundir com o plano divino. Percebe? Esse foi o meu insight. Agora o insight pode vir para vocês de qualquer outra forma. Percebe? Todo mundo tem insight, é só ficar aberto e atento. Esse foi o meu nessa pandemia. Fazer a leitura, o curso da leitura do baralho cigano e unir com o trabalho da constelação, que ficou fantástico, sabe? Tem gente que vem e vai e vem, 2, 3 meses depois volta e vão voltando e vão resolvendo várias coisas. É como se fosse abrir uma carta, um leque de cartas na sua vida. Opa, essa carta você já não precisa mais olhar, aquela não precisa mais, aquela não precisa mais, e a gente já vai afinando. Mas aí eu dou o passo para as pessoas, né? De 2 em 2 meses no mínimo, pelo amor de Deus. Senão o povo fica querendo aqui todo mês, toda semana, querer fazer uma leitura. Não pode ser assim. Você precisa deixar com que a poeira se assente. E que as coisas aconteçam. Se puder deixar mais de 2 meses é legal. Por quê? Para que as coisas aconteçam. Porque você também precisa estar aberta para o universo para que as coisas aconteçam. Né? E eu dou exercício depois e tudo mais. E agora vem o 7º e último passo para que a gente possa entrar na fluidez do nosso plano divino, que é faça algo sobre essa intuição que você teve. Eu já até dei aqui uma palhinha do que como aconteceu comigo, né? Sobre o baralho cigano, mas entenda o porquê veio, o para que veio, o que você deseja fazer com o que você já faz. O que é essa intuição que veio para você pode acrescer no que você já faz. E de que forma você pode oferecer isto para as pessoas, para ajudar as pessoas a cada dia, cada vez mais, a enriquecer a vida do outro. Entende? E perceber, sabe? Ficar atento com a vida. O que eu posso fazer a partir disso? E não ficar paralisado. Eu recebi isso, mas não sei o que fazer com isso. O que eu faço com isso? Busca ajuda, anota num papel e busca ajuda, sabe? Alguém do lado, um vizinho, um parente, um amigo, marido, namorado. Cara, eu tive essa intuição. Qual a ideia que você tem? Me ajuda aqui, sabe? Me ajuda aqui. E aí quer fazer a leitura para essa intuição? Mas, cara, eu tive essa intuição. Como é que eu posso crescer com isso? A gente faz uma leitura para você através do baralho sistêmico. E, nossa, a quantidade de coisas que vão vir serão infindadas. E tudo sobre você e de como você pode se enriquecer. Ok? E perceber, gente. Perceber. Última, se alguém quer fazer alguma pergunta, pode fazer. Eu estou aqui super feliz, né? Já vou encerrar porque já vai dar 1 hora. Perceber. Se ontem não foi bom, se hoje não foi bom, amanhã é um outro dia. Recomece. Mas deixe o que aconteceu ontem ou hoje, deixe no ontem, deixe no hoje. Amanhã, ao acordar, recomece. Não recomece alimentando os problemas de ontem. Recomecem a partir do momento em que você abrir os olhos. Abrir os olhos. Qual é a minha função nesse mundo?
vou me entregar ao plano divino. A minha função é a minha salvação. A minha salvação é a minha função. Ok? Às vezes a gente se entrega nesse momento de pandemia, a gente fica... hoje mesmo eu fui levar minha mãe no médico para ela ser atendida lá, e tinha uma senhora que chegou conversando com outro senhor lá e tal, e ele falando da besteira, da pandemia, das pessoas e tal, e aí a senhora olhou para ele e perguntou: "Você já teve alguém que morreu na sua família?" Ele falou: "Não tive não, porque isso é besteira, isso é mentira." E aí ela falou assim: "Pois é, eu tive 3. Ontem mesmo faleceu uma sobrinha muito querida minha." E ela estava lá, com um semblante super tranquilo. E ele calou-se. E é isso mesmo. Enquanto não acontece com a gente não sabe qual é a dor do outro. Ninguém nunca vai saber qual é a dor do outro porque não está calçando as sandálias dele. Esse é um provérbio árabe. Porque não está calçando as sandálias dele. Mas a grande questão é: não podemos menosprezar a dor de ninguém, nem de uma criança. Dizer: isso é bobagem, isso é besteira. Não, não é bobagem, não é besteira. O campo dela está curando algo com tudo o que ela herdou. E ela está aprendendo com o que está acontecendo para que ela possa iluminar a cada dia, cada vez mais o seu espírito com o aprendizado que ela vai tendo no decorrer da vida dela. Ok? Então, esses foram os 7 passos, né, para que a gente possa nos reconhecer a cada dia, cada vez mais, para que a gente possa realmente enveredar pela nossa função. Se vocês quiserem saber como fazer um curso em milagres, depois vocês ponham aqui no meu vídeo: eu quero fazer um curso, eu mando para vocês o linkzinho da moça que manda os videozinhos, tá? Não é pago, ela manda os videozinhos todo dia, de 4, 5, 6 minutos, e aí vocês busquem no YouTube um curso em milagres, UCEM, UCEM. Mas se quiserem, escreva aqui no vídeo: sim, eu quero, e aí eu mando para vocês o linkzinho, ok? Então amanhã nós vamos ter outra live super bacana às 6h30 em ponto. Então, se vocês gostaram dessa, se vocês acreditam que tem pessoas que precisam se encontrar cada dia, cada vez mais com elas mesmas, ou que estão muito afastadas delas, e esse vídeo pode ajudar, ok, Rosa, vou mandar para você. Compartilhem esse vídeo, compartilhem, salve, diga para que as pessoas assistam, mesmo que elas não queiram, mas só digam, entendeu? Eu fico aqui e amanhã tragam mais amigos, tragam mais conhecidos. Namastê. Foi com muito prazer e muita alegria que eu fiz esse vídeo aqui hoje para vocês. Estou muito feliz por isso, ok? Um beijo grande no coração de todas.